Mas, se por um lado eu tenho consciência de que sempre sonho molhado na escuridão da noite, por outro lado eu me previno de dia e eu corro atrás das soluções antes dos problemas. Como vocês podem perceber, eu insisto, eu fico, eu olho, eu espio e eu não fujo, eu não fujo, eu não fujo. Eu li O Coletivo Aleatório. O Coletivo Aleatório foi escrito por Luiz Marra e publicado em São Paulo em 2001. Esse é um livro de contos, são várias pequenas histórias que vão se desenrolar na cidade de São Paulo. Alguns desses contos são narrados em primeira pessoa por um médico que trabalha na zona leste da capital, popular ZL, em um bairro mais de periferia. Aqui nós vamos ter várias anedotas, pequenos causos de pacientes e suas doenças um tanto incomuns. Por exemplo, o menino que era possuído por demônios ou a mulher que precisava ser convencida de que o seu fígado era inocente. Outros contos vão ter abordagens diferentes, outros narradores, e vão se passar em locais mais cotidianos, salas de aula, mesas de sinuca, ônibus lotados, ou seja, esses pequenos quadrados que compõem o mosaico dessa grande cidade. Rápida e rasteira. Eu fiquei muito impressionada com as diferenças entre os contos apresentados nessa obra. Não só em relação ao tom, à atmosfera, mas também à linguagem, à experimentação com o texto. Essa obra me pareceu muito livre de amarras. Para exemplificar isso, eu escolhi falar para vocês sobre o meu conto favorito, que se chama Olho por Olho. O protagonista dessa história, ele tem uma profissão bem esdrúxula. Ele transporta olhos que vão ser utilizados para transplante. E ele faz isso em uma mochila, de uma forma super escusa, duvidosa. Mas enfim, ele é um homem jovem que gosta muito de rap, de histórias em quadrinho. E como ele é um dos narradores da história, o texto vai estar repleto de gírias, de coloquialismos, o que é uma característica desse conto específico. Outras histórias vão ter linguagens diferentes. Mas não para por aí. A gente está lendo Olho por Olho, esse conto, e eis que de repente surge algo muito parecido com uma poesia concreta, de supetão, no meio da página. Eu vou colocar uma foto aqui no vídeo para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então assim, cada nova história é uma chance que a gente tem de se surpreender com o texto. E isso é muito empolgante. Eu não gostei de todas as histórias, eu acho que nem todos os contos funcionam tão bem assim, mas eu não tenho como deixar de admirar um autor que não tem medo de arriscar. Um outro ponto que me chamou a atenção aqui é o título da obra, O Coletivo Aleatório. Em um coletivo, em um ônibus, a gente encontra todo tipo de pessoa. E se a gente escolhesse qualquer uma delas de forma aleatória, sem dúvida a gente teria uma grande história. Cada ser humano traz em si a vastidão do seu próprio mundo. E esse livro fala sobre isso. É uma reunião de histórias de pessoas comuns. Pessoas essas que talvez a gente não desse tanta importância, tanta atenção no dia a dia, mas que aqui ganham destaque, ganham voz, uma chance de reflexão. E claro que coletivo não precisa necessariamente se referir a um ônibus. Ele também pode estar falando da cidade, de qualquer espaço que a gente compartilhe com os outros. Espaço esse que pertence a todo mundo e, consequentemente, não pertence a ninguém. Eu recebi esse livro da editora Edra, que é parceira aqui do canal, e eu fiquei muito feliz com essa leitura porque ela faz parte de um desafio pessoal meu. Eu quero ler mais livros de contos, especialmente de autores brasileiros. E falando em autores brasileiros, tem uma informação sobre o Luiz Marra que eu ainda não passei para vocês. O autor desse livro, na verdade, é médico e ele atua justamente na zona leste aqui de São Paulo. Então várias dessas histórias devem ter uma pitadinha de autobiográfico. Esse foi o primeiro livro do Luiz Marra e eu fiquei muito curiosa com o autor. Eu vou pesquisar se ele já tem outras obras publicadas. Eu acho que é um escritor que vale a pena acompanhar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o site da editora Edra, onde vocês podem adquirir o Coletivo Aleatório e ajudar aqui o canal. E eu recomendo muito que vocês deem uma passeada pelo site. Eles têm várias obras bacanas e um cuidado muito grande com as publicações. Assim, as edições são lindas, vale a pena conhecer. Inclusive eles publicam obras do Lovecraft, que é um autor que eu adoro. Então vão lá dar uma voltinha e depois me contem se alguma coisa chamou a atenção de vocês. Grande beijo e até a próxima!